Se eu falar Jonas Epifânio dos Santos Neto, talvez muitos tenham dúvida, mas Escurinho é um nome que a música paraibana conhece bem. O cantor, compositor e percussionista pernambucano deu seus primeiros passos na arte aqui na Paraíba e é com ele que a gente vai conversar hoje. O que levou Jonas Epifânio a se tornar o multiartista Escurinho? Boa pergunta. Veja só, esse apelido que virou nome, Escurinho, ele... quando eu era adolescente, na minha fase entre criança e adolescente, eu era muito fã de futebol. E jogava futebol. E eu jogava bem pra caramba, assim, eu jogava na ponta esquerda. E tinha um jogador na época, chamado Escurinho, que era uma liderança no Internacional de Porto Alegre. Ele foi muito famoso no futebol no Brasil na época, final da década de 70, 80. 80 ele foi muito famoso, o Escurinho. E então, como eu jogava bola, aí no futebol todo mundo tinha um apelido, todo mundo tinha, assim, eu já fui Pelé e tal. Quando passaram a me chamar de Escurinho, eu achei melhor, assim, eu me sentia melhor. Eu não gostava muito quando me chamavam de Pelé, porque tinha uma conotação, eu sentia que as pessoas ainda tinha uma conotação racista com Pelé, tinha um certo preconceito, sabe? Pelé é aquele cara negro que se deu bem, assim. Eu percebia que quando me chamavam de Pelé era meio que... E eu não queria que fosse como um sentido pejorativo. Se me chamasse de Pelé, que se fosse com respeito pelo cidadão que ele é, um homem trabalhador no futebol, tal, assim, que se deu bem, assim, tal. Mas Escurinho virou nome. Eu acho que eu vou tentar agora colocar meu nome Jonas Escurinho. Meu nome é Jonas Epifânio, mas eu vou tentar regularizar, Jonas Escurinho. Porque foi no futebol, foi exatamente isso, no futebol. Sim, e esse cidadão, esse Escurinho, ele faleceu tem pouco tempo. Eu acabei conhecendo a família dele lá no Rio Grande do Sul, com essa coisa na época das redes sociais, do Orkut. Eu tive um certo tempo em contato com uma das filhas dele ainda e tal. Depois deixar do nome, porque você vai procurar na internet Escurinho tal, e aparece um bocado, aí você vai, a curiosidade, ver quem é esse, quem é aquele e tal. E quando eu viajei para o Projeto Pixinguinha, lá no Rio Grande do Sul, eu tive um contato, rolou a história do meu nome e tal, Escurinho e tal, aí rolou aquela... Eu, numa entrevista, falei essa história dele, isso que eu estou falando para você, eu falei lá, numa entrevista, e aí rolou o interesse de algumas pessoas, então, conhecer fulano e tal. Aí eu achei legal, assim, ter essa referência nele, né? Então é isso. E a sua relação com a arte, Escurinho? Como é que ela começa? Nasce aonde essa relação? A minha família é assim, uma família, assim, praticamente de gente que tem uma ligação direta com a arte, seja como apreciador, seja fazendo. Ou, o cotidiano da minha família foi um pouco assim, né? E ainda é. As minhas irmãs, eu tenho uma irmã que é atriz, a Amparo, todas são professoras. Então, as professoras, de certa forma, elas têm um pouco de artista em si, elas, né, pelo fato de abordar, de passar conhecimento, de conviver com crianças, com adolescentes, com jovens, elas são um pouco artistas. E são cantoras também. Em todos os meus discos, meus três últimos discos, tem a participação de minhas irmãs cantando. Minha mãe era uma grande cantora, tinha uma voz maravilhosa. Meu pai gosta de cantar, era um violonista. Então, assim, ninguém é profissional de música, mas todo mundo tem um certo envolvimento com... Tem uma história bem interessante no teatro que eu gosto de contar, mas é uma história longa, assim, da minha família, mas aí depois eu conto outro momento. É uma história muito longa, assim, entre o circo, a minha família e o teatro. Mas é isso, a relação da arte tinha tudo a ver com minha família e a rua, naturalmente, a rua, a feira, né? Ir na feira, ver os cantadores de embolada tocar, ver os repentistas, era uma coisa do nosso cotidiano. O meu avô, Manuel Jacinta, ele trabalhava com, ele era jogador, ele bancava jogo nas feiras, ele bancava jogo, baralho, bozó, aquela coisa que essa ganha, essa perde. Ele era um profissional do jogo, ao mesmo tempo que ele era um profissional dos eventos, era um cara que produzia eventos, festa lá no sertão, no interior, em Bom Nome, era a cidade onde a gente
minha família morava. E nessas idas dele para as feiras, naturalmente tinha a relação com os cantadores, com os violeiros. E muitas dessas viagens eu fazia com ele. Eu era muito ligado no meu avô, Manuel Jacinta. Então, assim, eu me lembro muito bem de algumas excursões pelas feiras, o som das violas, dos empoladores, e logo depois, por minha conta mesmo, assim, de procurar nas feiras do interior. Depois acabou, né? Os violeiros e os repentistas saíram porque aí as prefeituras passaram a cobrar imposto dos artistas de rua. Aí os violeiros ganhavam muito pouco, não tinha como pagar, tem que pedir autorização agora, né? Aí isso dificultou um pouco. O pessoal disse que foi a televisão, que foi mas não foi. Naquela época já existia o disco e tal, os violeiros, os repentistas. É a burocracia, o capitalismo é cruel, né? Ele tira e às vezes destrói, né? Você falou um pouquinho do seu pai, da influência das suas irmãs para a sua arte, e eu queria entender um pouquinho de maneira concreta, quando você compõe, seja as melodias, sejam as letras, como essa sua ancestralidade atravessa as suas criações. Pronto. Diz Maria, parece que vocês me conhecem mesmo. Vocês foram lá ver as coisas, não foi? Estão fazendo umas perguntas muito massas, de crer. Rapaz, não tem como fugir dessa relação da ancestralidade, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, né? É, quando eu estou falando dos cantadores de viola, dos emboladores, estou falando exatamente disso. Se eu for fazer uma música agora, eu não tenho dúvida que dentro do contexto dela vai ter ou uma coisa de repente, ou uma coisa do coco, do maracatu, da embolada, que são coisas que vem dos meus ancestrais, né? É de uma coisa muito. Eu já sei que acontece com vocês, e às vezes acontece comigo, que eu já falei com algumas pessoas que dizem, não, já houve comigo também. E às vezes a gente escutar uma coisa e sentir uma saudade bem grande de alguma coisa, a gente fica com saudade como se até pessoas, às vezes a gente via essa pessoa, caramba, essa pessoa me deu uma vez eu ouvi uma música aqui, me deu uma saudade tão grande de um negócio que eu não sabia. Aí eu contei para um amigo meu, ele disse, rapaz, é incrível, eu também acontece isso. Isso tem a ver com as ancestralidades, coisas que no passado muito distante que a gente viveu, e às vezes vem em forma de música, às vezes vem em forma de arte. Os pintores, eu acho que os escritores, eles recebem esse tipo de, de acolhimento, né, dos ancestrais. Eu acho que não tem como, né? Inclusive tem uma música minha que ela representa um pouco disso, pela forma como ela foi feita, sabe? Olha, então, como eu vinha falando, essa coisa da ancestralidade, quando ela resolve chegar junto mesmo assim, e a gente aceitar, porque tem isso também, da aceitação, né? De você estar apto a você viver o que é você mesmo. Não tem como correr, meu nego. É você agora, é você junto com você, aproveitar o que tem de melhor de você. O que tem de pior, a natureza escoa e é natural. Só vai servir o que possa ser de bom. Aí, voltando ao papo, por exemplo, da sexualidade, a música Negro Espírito foi uma música que eu fiz. Poucas músicas aconteceu isso, de fazer de uma vez assim. Ela aconteceu, ela nasceu de uma vez. Pá, pá, acabou. Pronto. Sem precisar mexer mais em nada dela, ela estava pronta. E no momento que ela nasceu, tinha tudo a ver também com a provocação naquele momento. Eu estava no outro lado do oceano, longe de casa, da minha família, do nome dos meus amigos, numa noite de lua cheia, tomando vinho. Talvez tivesse um pouco embriagado, um pouco não, talvez eu tivesse também, porque eu acho que tudo isso, as energias, porque assim, né, o cérebro, as energias que circulam no nosso corpo, ela vem da natureza. Então, assim, o vinho, tudo isso, o fumo, o álcool, o éter, tudo isso com coisas que provoca as drogas em si, que não é o nosso caso que a gente está falando agora, coisas que provoca, como é que eu diria, alucinação, luz e, e criações. Por exemplo, a música Negro Espírito, a música é assim, ela veio de uma vez, ela é assim, pensar no caminho de volta para casa, não é só pensar na volta,
não é só pensar. É distante aquela terra e eu nem sei nada dela. Não sei das suas entranhas, não sei das suas mulheres, não sei das suas matas, não sei dos seus cultos, apenas sei o seu nome, apenas sei o seu nome. Já escuto rumores na noite, são os homens com seus tambores. Já escuto rumores na noite, são os homens com seus tambores. São muitos e vão tocando. Os seus cânticos são de luz, são cânticos de louvores. Os seus cânticos são de luz, são cânticos de louvores, iluminando o breu da mata, iluminando o breu da mata. Negro espírito, negro espírito, negro. Viu? Essa é uma música dos espíritos mesmo. Essa é uma dos espíritos mesmo, assim, dos ancestrais mesmo, assim, que chegou e disse assim, toma, toma, relaxa, vai dormir. E eu dormi pra caramba, no outro dia acordei com aquela ressaca monstra lá em Lisboa, numa cidade estranha, assim, tudo parecido com a gente, mas estranho, não era na minha terra, não era a minha terra, entendeu? E com essa música pronta, gravada, ainda bem, estava gravada. Eu tinha a viagem de anterior a Lisboa, a gente tinha passado na Espanha, eu tinha comprado um gravadorzinho. Isso foi da década de 90, 96, 98. Foi, 98. Eu tinha comprado um gravador da Sony e estava andando com esse gravador. Por sorte, nessa noite, nessa chapação lá, nesse vinho, o gravador estava ligado. Aí ficou isso aí, cara. Foi uma coisa incrível, graças a Deus. A essa música. Aí pronto, quando eu voltei de João Pessoa, eu ganhei um festival com essa música, foi incrível. Eu botei ela no festival, ganhei um festival com ela. Foi um negócio incrível, rapaz. Não, mas antes de eu apresentar, eu mandei no outro dia para uma pessoa, para o diretor da peça que estava trabalhando, ele não estava com a gente nessa viagem. Luiz Carlos Vasconcelos, ele estava aqui no Brasil, a gente estava viajando, ele estava aqui. Eu mandei para ele essa. Ele, caramba, que negócio incrível. Ele era muito vibrador com minhas coisas, Luiz Carlos. Foi ele que instigou muito essa coisa de eu me apresentar como compositor, como cantor, ele como ator, ele que me jogou, assim, que me instigou mesmo, assim. Eu morria de medo, eu tinha vergonha de aparecer, mostrar a cara, assim, aquela coisa. Apesar de tocar, minha percussão ali, acompanhando os artistas, mas eu não queria ser aquele cara da frente, né? E hoje eu já sou, né? O sideman, né? O cara que está lá na frente. Mas foi um pouco disso, o teatro que me deu essa possibilidade, através da conversa de Luiz Carlos. E puxa, acredita aí, tu é fogo, isso rola bem, faz bem, tal, massa, tal. E eu tô aqui fazendo. Escurinho, mantendo essa questão o papo no ponto música, eu queria saber de você, como é que você define sua música? Porque durante a sua carreira já classificaram como ciranda, como coco, dá para dizer o que é a música de Escurinho? É um pouco disso tudo? Tem uma definição? Olha, rapaz, isso é uma coisa incrível, porque eu acho que eu tive a sorte, a música brasileira de, de, dos anos 80 para cá, vem surgindo vários movimentos, vários grupos, vários artistas, o pessoal do Ceará, o pessoal da Bahia, o pessoal do Pernambuco com o Mangue Beat. A Paraíba, ela sempre foi muito isolada, ela sempre aconteceu, as pessoas, os artistas, fulano, cicrano, beltrano, nunca teve um movimento que definisse a música da Paraíba, como hoje você pode definir a música do Pernambuco. Talvez por ser uma coisa tão mais grandiosa, a música de Pernambuco, ela já entra em outros perfis. Hoje você não é possível definir mais só o Mangue Beat em Pernambuco, o que é produzido lá hoje. Tem uma coisa muito mais além. Talvez como São Paulo seja hoje já foi um pouco no samba, mas hoje é uma coisa, São Paulo é uma coisa visceral do mundo todo. E no meu caso, quando o meu trabalho começou a surgir como compositor, foi na época que o mangue estava acontecendo. Só que o mangue estava acontecendo dentro de uma mídia muito forte já, dentro de algo que criou um tipo, um modelo, e botou esse modelo na mídia, chegando junto das pessoas, da juventude principalmente da época, através da televisão, através da moda,
porque junto com o Mangue Beat não veio só a música da Nação Zumbi, veio a moda, os Mangue Boy, né? Os Mangue Boy, as roupas, vieram os chapéus da época dos cangaceiros, veio tudo, veio uma onda, uma onda. E para a gente, veio só música mesmo. A gente veio para. Eu me lembro, a primeira vez que eu toquei em Recife, né, nessa febre do Mangue Beat, a gente terminou o nosso show lá no Rei do Cangaço e a Nação Zumbi inteira chegou para ver o show, só que chegaram atrasado. Eles chegaram, o show tinha acabado. Aí eu me lembro como hoje, e eles estavam fazendo um show lá no Recife, e estavam aquele negócio, quando acabar, vamos ver o show da banda Labacé. E aquela história que a gente sempre faz também, vai para um lugar, tem show de fulano, vamos ver. E isso, aí eles vieram, porque eles chegaram e tinha acabado. Aí, poxa vida! E Paulo André, que era o produtor dele na época, aí já fez aquela ponta com a gente, levou a gente para abrir o Pro Rock, que é um festival que ele produz lá em Recife. Logo em seguida, a gente tocou no Abril Pro Rock. Mas, assim, sim, e uma coisa que eu queria falar é o seguinte, é que eles não enxergavam a gente como... Porque, assim, existia uma febre de Mangue Beat na época. Toda a banda do Nordeste, do interior, e do Brasil, do Nordeste principalmente, tinha uma alfaia, uma caixa, um cara com um chapéu de couro, de palha, relembrando da Nação Zumbi, sempre dando uma... E a gente não tinha isso. A gente tinha zabumba, pandeiro, que era o que a gente traz daqui da Caatinga mesmo, dos forrozeiros e tal. Depois a gente botou uma alfaia, porque também a sonoridade, a gente também não tinha esse preconceito, era muito natural. Então, o que era interessante, porque eles diziam, o Chico Sainz e a galera dizia, não, a banda Labacé não tem nada a ver com mangue, é uma coisa muito mais além, é outra coisa, e realmente, a gente não tinha isso. E graças a Deus, a Deus e a natureza, e graças a gente mantém isso, da nossa raiz, da música indígena, da música que é feita no interior do Nordeste, do sertão da Paraíba, a música indígena. Mais indígena do que afro. Porém, as duas coisas da música africana com a música indígena, que é isso que a gente tem aqui, partindo do litoral, né, da Baía da Traição, Barrozinho do Cariri, de Santa Luzia, Patos, Capolé do Rocha, todo esse povo, essa cultura indígena faz parte da nossa vida. Mas minha música em si, já teve momentos de jornalistas. Escurinho, e agora? Como é que a gente bota aqui? A gente Mangue Beat, World Music. Então bota o World Music, porque assim é melhor. Isso é ruim porque é em inglês, World Music. Mas quer dizer, é bacana, é música do mundo. É música do mundo. Então, assim, pronto, é melhor, é música do mundo. Aí, ou então, depois a gente ficou brincando. Pode ser MPB, Música Popular Brasileira da Paraíba, que é grande demais também. Pode ser música para pular, em vez de ser popular, ser música para pular brasileira, que fazer música muito para dançar, é música para pular. Mas, assim, não tem uma definição. Eu acho que a gente pode música brasileira, pronto. Escurinho faz música brasileira. É melhor. No começo da sua carreira, Escurinho, você, juntamente com Chico César e outras pessoas, montaram o grupo Ferradura. E existe uma curiosidade da gente em saber sobre a questão da consciência racial, que é um marcador muito forte seu, do Chico e de outros artistas negros, aqui da Paraíba também. Mas como que era naquela época? Vocês já eram jovens negros conscientes, que tinham noção do espaço que ocupavam? Olha, talvez a gente não tivesse essa consciência como a gente tem hoje, de luta, né? De não deixar barato, não deixar passar barato. Até porque depois a gente foi descobrindo os mecanismos, os caminhos de não deixar passar barato, e foi se apegando a esses mecanismos, e junto deles foi vindo as cobranças. Mas a gente já tinha, a gente foi de luta. Puxa, a gente, com 13 anos de idade, já tinha como referência a Pastoral da Juventude, Dom José Maria Pires, Dom Helder Câmara, as ligas camponesas, os jornais de Cuba, tudinho, o Grama, a gente já lia o Grama, a gente recebia, eram uns comunistinhas, assim, a gente já tudo com menino novo, assim, no sertão da Paraíba, mas tudo com informações de um mundo grande e novo que estava surgindo por aí, através da literatura, dos livros, das revistas e da música. Em Catolé, tem a livraria Lunique, que era onde Chico César trabalhava, foi um ponto que deu condição da gente, naquela época, absorver tudo que você imaginar de cultura no mundo,
a gente recebia ali em Catolé, naquela época, 1972, 71, 73, 74, 5, 6, 7, 8. Tudo isso aí a gente recebia porque a Livraria Lunique recebia, e Chico César trabalhava lá e a gente absorvia. A gente ouvia, os discos de Jardim Macalé, disco de Mutantes, disco de... O primeiro disco de Elomar, das Barrancas do Rio Gavião, a gente ouviu lá. Todos os discos de Macalé, todos os discos de Rita Lee, os baianos todos, quando surgiram, o Raul Seixas, assim, fora o rock and roll, né? O Yes, o Emerson Lake Palmer, Beatles, Rolling Stone, Led Zeppelin, Jimi Hendrix, vixe Maria. Então, assim, a gente tinha tudo isso. Era um caldeirão muito rico. Sim, e a música nordestina. Luiz Gonzaga, Jacques do Pandeiro, Eline Julião, o Quinteto Violado começando a fazer sucesso aqui em Recife. Quinteto Violado, aí junto com o Quinteto Violado, Banda do Pai Corda, Raízes da América, aí o Tarancon lá em São Paulo. A gente tinha um acesso, entendeu? Eu tive sorte na minha infância e juventude, ter isso daí. Logo em seguida, não, bem antes, foi antes. Teve a televisão também. Antes de tudo isso em Catolé, que eu estou falando já de Catolé, em Pinhacó, 1970, meu pai trouxe a televisão para dentro da minha casa, para assistir o jogo da Copa do Mundo de 70. Foi onde a gente conheceu o Pelé e aquela maravilha do futebol da seleção brasileira, aquela coisa linda. E quando terminava os jogos, todo mundo ia para a rua com a bola para querer ser um jogador. Porque o futebol era uma coisa maravilhosa de se ver. A camisa da seleção brasileira era outra coisa. Os brasileiros tinham uma outra reação assim, diferente hoje com verde e amarelo. E a televisão ela trouxe muito de informação para a gente, né? Só que essa informação mais rica veio depois mesmo, assim, a gente pôde escolher também. Até então, nossos pais que diziam a hora de ficar, a hora de assistir. Quando a gente pôde todo sábado na TV Tupi assistir um programa chamado Rock Concert, tudo mudou. Porque o Rock Concert mostrava ao vivo o que estava acontecendo no rock do mundo todo. Então, aquela cena hilária histórica de Jimi Hendrix com a guitarra, tocando a guitarra e quebrando ela no chão e tocando fogo, a gente viu no show, quase que ao vivo, porque foi na época. A TV, o show foi lá nos Estados Unidos e a TV na outra semana já estava mostrando aqui para gente. Ele tocando fogo e todo mundo, caramba, que bicho doido, ei, irmão, massa demais, velho, pode crer. Assim, a juventude tinha essa possibilidade de ter essa chance, a gente teve. Que bom, né? E lembrando que essa era uma época de ditadura forte no Brasil, viu? A ditadura militar no Brasil estava... Mas do outro lado tinha isso, a gente estava também numa luta. Escurinho, ainda nesse ponto de questão racial, eu queria saber como é que você analisa o ser negro em uma cidade do interior nordestino, em uma cidade menor, e em uma capital, em uma cidade grande. Você vê diferenças? Quais diferenças você apontaria? Sim, eu acabei falando muito um pouco da questão racial no sertão, mas eu vou dizer o seguinte, como acho que a gente fazia de conta que não estava nem aí. A gente fazia de conta que não estava nem aí. O racismo existia, por exemplo, eu tinha uma namorada e a família dela jamais podia saber que a gente namorava. E eu sabia que era porque ela não gostava de mim, porque era negro. Mas ela gostava, tipo assim, você não gosta de mim, mas sua filha gosta. Eu não ligava, eu não estava nem aí. Mas assim, porque a nossa luta ia muito mais além do que só a questão racial daquela época. A gente era da Pastoral da Juventude. A Pastoral era um grupo da Igreja Católica, evidente, que lutava junto aos camponeses, a luta do campo. Na luta do campo, todo mundo estava junto. Os caboclos, os índios, o povo da igreja, o povo da... Sabe como é? Não tinha isso. Eu acho que a luta mesmo, a racial, antirracial, para mim, ela veio já mais forte aqui, né? com os movimentos negros, né? Com a minha participação nos movimentos. E lá no sertão, como eu falei, o preconceito estava lá dentro, a gente estava convivendo com isso diariamente, velho. Mas a gente fazia de conta que não via. Tipo assim, dane-se, a gente estava produzindo. A gente estava produzindo as coisas. Tinha gente que estava se favorecendo do que a gente estava fazendo.
e a gente se garantia. A gente se garantia. E a gente era uma juventude ativa, que fazia as coisas, não estava muito ligando para isso, não. Isso veio depois, a necessidade de reunir, de brigar, né? Veio depois. Isso porque o racismo lá, apesar de existir, não interferia no trabalho que vocês estavam tentando desenvolver, e aqui na cidade começou a interferir, é isso? Eu acho que lá, se interferia, não era muito na cara da gente, a gente não percebia, porque a gente fazia as coisas. A gente tocava todos os clubes sociais, a gente frequentava. Quem não gostava da gente não ia ver, e a gente não ligava para nada disso. A gente era os. Tipo assim, a gente era uma marginalia admirada. Era uma marginalia, eu acho que admirada. Assim, a juventude gostava, as meninas adoravam, os rapazes, assim, o Grupo Ferradura, Chico César sempre foi muito querido. Chico César sempre foi muito querido. As meninas eram loucas por Chico César. Entendeu? Assim, e Chico César era muito querido. Chico César é muito inteligente, entendeu? É um cara assim, muito louco, assim. Não tinha como não tinha como não ir atrás do que estava acontecendo, do que o Grupo Ferradura fazia. A gente mexia muito com a cabeça de todo mundo, dos pais, dos filhos, dos patrões. E aí então a gente não estava nem aí para o preconceito, eles que se virassem com a gente, eles que se cuidassem. A gente estava ali. Depois, assim, por exemplo, a gente teve o problema com a polícia lá também, teve. Mas aí já são outras questões, já envolve política mesmo, mais direta, entendeu? Mas já é outra coisa. Deixa eu falar. Você cita muito a sua parceria com o Chico, mas ao longo da sua carreira você foi fazendo várias outras parcerias, né? Sejam nos palcos, sejam compositores, compondo coisas que você viria a gravar ou a apresentar. Eu queria saber se você sempre se sentiu confortável para decidir o que você ia gravar, o que você ia apresentar, ou teve algum momento de virada de carreira que você falou, não, agora eu não vou mais, eu vou escolher o que eu canto e o que eu não canto, porque tem coisa que não faz sentido. Legal. Por incrível que pareça, comigo aconteceu isso. Podia nunca ter acontecido isso comigo, por eu ser um artista, assim, aparentemente que não tem uma obra monstra. Tem os caras que têm 40 CDs, 70 CDs, 29 turnês pelos Estados Unidos. Assim. Por eu não ser esse cara, talvez eu não... Mas aconteceu. O meu penúltimo disco foi um disco que eu fiz, o último disco, meu último disco, eu fiz do jeito que eu queria. Tipo assim, nesse ninguém bota a mão. Quem se botar só vai ficar porque se eu quiser. E se entrou algo que alguém quis botar, foi porque eu quis. Não que eu quis ter alguma poder, alguma vantagem, nada. Porque eu queria também ver como é que era com uma briga comigo mesmo. Foi comigo mesmo. Eu fiz a maioria das músicas, eu defini a maioria dos arranjos, por mais que eu tive o apoio dos músicos, eu sempre tive apoio dos músicos, nunca fiz nada sozinho, 100% sozinho, mas a escolha, a definição disso foi eu. Sim, nem desculpa. Falando desse último disco, Escurinho, o Ciranda de Maluco, né? Ele tem uma presença política forte, trata de questões sociais, questões raciais. Eu queria saber se você acredita na arte como um espaço de posicionamento e de ativismo diante daquilo que você acredita e que você defende. Dá para colocar tudo isso em letras? Rapaz, a arte é uma das coisas que o ser humano, todo político, todo governo, todo sistema deveria adotar. Se pensasse como ser humano como o principal, ele adotava a arte como o principal para esse princípio, o principal para esse principal. A principal ferramenta para desenvolver o ser humano, a arte. Todos os sentidos, todos os sentidos. Quando você faz arte, quando você é envolvido, quando você conhece da arte, passa a conhecer melhor o seu humano, a sua qualidade, passa a respeitar melhor. A gente vive num mundo tão violento, tão agressivo, né? Com relação às mulheres, Aí a gente vê. Eu estava escutando, muita gente não gosta muito dessa discussão, sabe?
muita gente não gosta, porque toda discussão que começa a incomodar algum princípio que já virou verdade, as pessoas dizem, isso é mimimi, não sei o que e tal, aí lá vem com mimimi, aí, mas você sabe que não é. A questão da violência contra a mulher, a música, a cultura, ela é muito importante nisso daí, entendeu? A cultura da violência contra o ser humano. Ó, vamos falar uma coisa. O nazismo. O nazismo. O nazismo teve seu ponto forte na Alemanha, de Hitler. Quando acabou o nazismo, alguns setores do mundo capitalista ocidental absorveram símbolos e passaram a conviver com esses símbolos como se fosse deles, sem entender, pregando uma violência nazista, sem entender que estava pregando. Eu vou dizer uma coisa. Quando a gente vai num show de hardcore, lá em São Paulo, no gueto daquele São Paulo, vai num show de hardcore aqui em Nova Olinda, no interior da Paraíba, e vai em Londres, é a mesma doideira, é a mesma loucura, tanto nas roupas que os caras vestem, nas botinas, tanto nos cabelos, tanto na fala, na dança, na coisa tribal é uma coisa embutida. Eu quero dizer que a humanidade ela absorveu a cultura da violência sem saber e ela prega sem saber. Então, a violência contra a mulher, ela está dentro da cultura urbana que a sociedade construiu e ela não sabe mais como sair. Por mais que a arte e os artistas vão lá e digam, vem outro que bota o contrário. Tem um cara que... Hoje em dia as músicas... Tem um amigo meu que estava dizendo, uma amiga minha, senhora, você percebeu que tudo é sentar, senta. Toda música, você escutar 4 hits da música, uma é sentar, senta, e vai sentar, e vai arrebentar, e é sempre uma mulher sentando e arrebentando, e lascando o pau para cima, e é sempre um negócio de uma necessidade de... Isso é violento. Não tem uma coisa de relax, sabe, de um prazer diferente, não tem uma coisa é mais de violência mesmo, de menosprezar, sabe, porque tá cansado, vai te fuder, tá cansado, vai sentar, não estou cansado, desculpa a expressão, acaba mas também vai ser editado, né, não precisa. Não, mas é isso, eu acho que a arte tem o poder tanto de construir, na época dos comícios, vixe Maria, Luiz Gonzaga nunca ficou de fora de um comício da UDR, da Arena, nem do MDB, nem de nenhum partido de esquerda, nem de direita. Ele não ficava fora de nenhum comício, Luiz Gonzaga. Tocava para tudinho. Ele ganhava o dinheiro dele, e ele tinha um hábito, segundo a história, conta dele, que ele ganhava dinheiro desses políticos tudinho no interior do Nordeste, aí ia para as feiras dar dinheiro ao povo. Ele parava rural, Dominguinho era motorista dele, aquela outra, Marinês, não, eu esqueci o nome dela agora, era a secretária, eles paravam na feira, davam dinheiro pro povo, e aí tocavam outro comício, porque os políticos precisavam de Luiz Gonzaga para ganhar voto. Então ele saía elegendo. Para você ver o poder que a arte, que a música dele tinha. Isso eu estou falando da música, mas tem o teatro, tem o Teatro Negro, que foi fundado pelo Movimento Negro do Brasil na década de 70, no Rio de Janeiro, em São Paulo, foi muito importante na questão da difusão da cultura negra, a questão da negritude. A palavra negritude chegou para a gente vindo do teatro, a partir do Teatro Negro, que se desenvolveu em São Paulo, né? E também com a música, com a música, com a black music, com a soul music, resquício dos Estados Unidos, da música dos negros dos Estados Unidos, da Revolução Racial. E é isso. Falando mais precisamente sobre ser uma pessoa negra na música, a gente tem vivido muitas mudanças nos últimos tempos. Eu queria saber, enquanto artista, como que você enxerga a visibilidade que cantores e que artistas negros no geral têm conquistado? Eu sempre achei muito difícil desassociar o cidadão negro do artista negro.
Eu sempre achei muito difícil. A gente só percebe a diferença quando você está num palco, aí você olha, vê aquela multidão, ali você vê pessoas de todo tipo de cor, de credo e raça, e você sabe, inclusive, que tem pessoas que não gostam de você, porque você é negro. Aí você, quando você vê assim, pô, eu me lembro quando o Gil lançou o disco Refavela, teve o Refazenda com o Rita Lee. Eles vieram fazer show aqui eles vieram fazer show aqui, e eu fui para o show no Astrea, e cheguei, não tinha mais vaga para entrar. E era muita gente. E eu não entendia que 90% das pessoas eram brancas que estavam ali. E eu sabia que aquele povo era racista. Então eu ficava muito, muito, muito irado, porque esse show de Gil, a gente não ia entrar, porque não tinha mais vaga. A gente ficou comentando, pô, mas esse monte de branco aí, o cara é negão, a gente é tudo negro, não vai ver o show do cara, o cara vai cantar pra gente, tá? A gente ficou aquela briga, defendendo uma coisa, a gente é nossa aqui, o cara vai, meu irmão, aí não sei o que, juntou uma trupa assim, aí tá, entrou, pulou, a gente pulou o muro do Asté, entrou, foi assistir o show, pulou o muro do Asté, foi assistir o show. E lá dentro, eu vi as meninas brancas, o povo branco dançando, cantando a música de Gil, eu ficava, a gente não parava de comentar sobre isso, sabe? Porque eu me lembro, as músicas, era só música de sucesso. La pala, Xangô Aganjo, Xangô Aganjo, la pala. E aí os brancos cantando e dançando. Aí eu, meu irmão, que é isso? Que está acontecendo? Então, e a gente só vai entender depois, né? Que a luta é de todo mundo. Que a luta é de todo mundo. Não é só dos pretos, que os brancos tá na luta também. E eles pensam que não, ou se pensa que não, está enganado. Porque quando o mal vem para todo mundo. Ele não escolhe, vem só para mim que sou preto, nem só para tu que é branco, nem para tu que é indígena. Ele vem e pega todo mundo. Vem na conta de luz, que é alto para caramba, vem no preço do gás, todo mundo vai pagar o mesmo preço. É claro que o povo pobre, preto, que está da periferia, vai sofrer mais, porque não, vai ter menos acesso a emprego, as mulheres negras vão ter menos acesso a melhores tratamentos de saúde, né? As meninas pobres vão ter mais dificuldade de adquirir absorventes, então a menina pobre, preta, vai ser pior ainda, assim, mas a gente sabe que a luta é de todo mundo. Escurinho, sua música sempre foi feita na rua, com shows e apresentações recorrentes. Eu queria saber como é que tem sido viver a pandemia enquanto artista. Que dificuldades você enfrentou? Rapaz, foi confuso, não foi? Foi muito confuso, porque a gente vive num país que a gente não teve a sorte, né, de ter assim uma turma de gestor que pudesse ter entendido de uma forma mais humana mesmo tudo e ter cuidado das pessoas de forma mais humana. Ficou uma briga política, e uma briga política sem inteligência. Como se fossem os caras inteligentes brigando politicamente e favorecendo a gente e brigando entre eles, mas não, ele desfavoreceu a gente. Quando vieram tentar resolver alguma coisa, foi pouquinho, foi migalha, porque, né, um queria que fosse assim, o outro queria que fosse assado, enquanto a gente sabia que a verdade é que tinha que ser alguma coisa que ia acontecer. Auxílio emergencial, não era essa coisa, essa migalha que ofereceram, e agora já não tem mais. Eu não fui favorecido pelo auxílio emergencial. Depois, aqui na lei estadual, a Lei Aldir Blanc, eu fui favorecido com um prêmio. Aí foi da fase que eu tinha saído da minha fase, eu tive aquele problema de saúde, eu saí, para mim eu teve esse agravante. Eu saí de uma cirurgia do coração, fiz 3 pontos de safena, aí e tive que ter cuidados depois com remédios, com saúde no geral, com exames, e tive precisei de dinheiro, então foi muito difícil. Aí fiz lives, né? As lives supriam um pouco, as pessoas contribuíam nas lives, mas não era sempre, não podia estar toda semana, como se eu estivesse no show, viajando e tocando, e fazendo live com as pessoas, entendeu?
Mas foi muito difícil. Mas o que eu lamento mais mesmo é a gente não ter tido um apoio estatal à altura. Porque a gente tem um governo para isso. As pessoas elegeram um governo para isso, para na hora para ele resolver as questões, os problemas do povo. E a gente não teve esse cuidado, né? A gente não teve quem cuidasse da gente. A gente procurou se cuidar e nos saímos bem. Aqui em casa a gente se saiu bem. A gente perdeu muitas pessoas, muita gente amiga, muita gente querida. Infelizmente, a gente sente muito por isso, mas estamos aqui, vamos continuar se cuidando, né? Escurinho, eu queria saber de futuro. A gente estava falando agora de shows e dessa pausa. Eu queria saber dos seus próximos projetos. Tem alguma coisa em vista? Tem lançamento vindo por aí? O que é que os fãs podem aguardar? Uma coisa boa durante a pandemia foi a parte criativa, né? A gente criou muita coisa, a gente produziu muito. Eu fiz bastante música. Quando eu voltei a ensaiar com a minha banda, a gente voltou já trabalhando músicas novas. Eu tive a oportunidade de gravar uma música chamada Pele Preta, que virou um clipe também. Quando criança era zoado pela minha pele preta e meu cabelo pichain, mas eu não queria treta. É um trabalho que está sendo feito com muita vontade de que chegue nas pessoas, porque essa discussão do racismo, não é uma coisa que não é mimimi, a gente vai ter que insistir com isso. Rapaz, é incrível, cara. Poxa, a gente tá falando. Vocês acreditam que no dia que eu botei o aviso do lançamento desse clipe, uma pessoa teve a coragem de mandar para mim uma mensagem, só você vendo, e essa pessoa se diz amigo meu, sabe? Aí eu só respondi assim, Ave Maria, se não fosse inimigo meu, eu tava ferrado. Aí depois não respondi mais nada. Aí ele continuou, sabe? Fazendo coisa, eu não respondi mais nada. Eu acho que ele tá feito um louco lá, se perguntando por que eu não respondi mais. Eu não vou dar trela a uma conversa daquela, sabe? O tema da música é racismo. Tipo assim, se incomodou ele, eu fiquei até surpreso. Eu achei que ele ia dizer, que ele ia combinar comigo, ia dizer que estava do meu lado. É aquilo, a luta é nossa, mano. A luta é nossa, mano. Não é só meu, não. Se for mimimi, é mimimi meu e teu. Tu que não tá entendendo, eu acho que a música. Bom, mas aí tá aí, eu acho que ele vai sofrer, porque vai ser lançado e vai tocar bastante. Eu quero que chegue nele de novo, e ele sofra, ficar duro, ficar durinho, então desliga o som. Avisa as pessoas que não escutam, as pessoas vão escutar, né? Se ele disser, olha, não escuta a música do Escurinho, não sei o quê, é mimimi. Aí os caras, vamos ver o que é esse mimimi aqui. Ele vai fazer a antipropaganda. Ligava e quebrava tudo, irado, eu encarava a treta. Eles me xingavam pela minha pele preta, eu brigava e quebrava tudo, irado, eu encarava a treta. Eu vou sim, além do clipe, vai vir agora essa fase do carnaval, e a gente já está nos ensaios para tocar nos blocos, no bloco Tome Ladeira, e vai ter o carnaval com Tome Ladeira, e daqui para lá vai ser bastante coisa. Eu tô com uma agendinha bem massa surgindo assim, de shows, com o Du, show só, as coisas estão acontecendo, tô começando a sentir firmeza. E me diz uma coisa, no campo do teatro, Escurinho, ano que vem, Valda Sarapalha vai completar 30 anos, você fez parte do elenco, fez o som da peça também, peça histórica, premiada. Tem gente que está pedindo uma remontagem aí da peça, tem algo em vista, ou com Valda Sarapalha, ou com outra peça, como é que tá isso aí? Não, rapaz, não. Valda Sarapalha é um sonho, puxa, eu juro a você, eu faria, eu nem pensaria nenhuma vez assim, se chamasse, é lógico, não ia ser com a mesma intensidade, não ia ser a mesma coisa. Puxa vida, vou fazer 60 anos, na época eu tinha menos de 30 anos, 20 e poucos anos, né, bicho, é diferente, assim, fisicamente a gente não é a mesma coisa, eu vou dizer que a mulher
é a mesma coisa. Mas, assim, a gente faz, eu com 60 anos, eu vim fazer um trabalho massa, assim, também, sabe como é? Eu acho que a gente ia adaptar de acordo com a gente, com a nossa condição física e mental, mas, assim, na hora que os meninos quiserem, eu acho que todo mundo pensa assim, eu acho que todos eles pensam, todos eles querem, eu acho. Eu acho. Estou falando por ele, estou respondendo por ele, não. Eu acho que todo mundo quer fazer. Só são condições, eu teria as condições que não sei se iam rolar para fazer o Val. Para finalizar agora, essa pergunta vai ser feita para todos os entrevistados esse mês. Eu queria que você respondesse, Escurinho, quando se fala em consciência negra, quais são os caminhos que você acha que o Brasil deveria seguir para que o preto possa sonhar sem que a negritude seja um obstáculo? Eita, a gente sempre bate na questão da educação, porque é o mais palpável, assim, né? As pessoas educadas são pessoas mais tolerantes, e são pessoas mais tolerantes vão conviver melhor uns com os outros. Porque eu acho que tudo isso... Ó, as pessoas não vão deixar de ser racistas. Se você adquiriu... Você não nasce racista, mas você adquiriu no tempo uma educação que fez você criar um conceito de olhar para mim, olhar para Oliveira, olhar para você e não gostar, é problema dela. O que ela tem que fazer é não olhar para mim, não se dirigir a mim, não me xingar, não dificultar a minha vida na sociedade porque não gosta da minha cor. E para isso ela vai ter que ser uma pessoa educada, uma pessoa pronta para viver em sociedade, uma pessoa tolerante, uma pessoa que respeita, tá entendendo? E isso se só adquire com educação. Só adquire com educação. Respeito as pessoas. Eu não quero que você olhe para mim e diga, que lindo, eu amo ele. Não, eu quero que você me respeite. Quero que você me respeite. Você olhe para mim e vê como cidadão, que merece o respeito, que todo cidadão, né, merece. Todo cidadão merece. Então não tem que... E eu acho que é isso, cara. Eu acho que é isso. No dia que o ser humano... A gente não vai acabar com o racismo. A gente vai ajudar o ser humano a ser melhor. A ser um ser humano, a conviver melhor com o outro, a conviver melhor, a ter respeito, a ser tolerante, ter mais amor, afeto, né?